Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que fiz aqui alguns vídeos sobre vários jogadores que durante suas carreiras optaram em trocar de seleção. Mas hoje fui muito mais além e trago para vocês algo pra lá de inusitado. Jogadores que conseguiram a façanha de defender 3 ou até 4 seleções em suas carreiras. Confere só! Começa o vídeo com o personagem mais conhecido a alcançar essa façanha. No caso, o ex-meia da Inter de Milão, Dejan Stankovic, o único jogador a conseguir jogar 3 Copas do Mundo por 3 seleções diferentes. Nascido em 1978 na cidade de Belgrado, na antiga Iugoslávia, Stankovic era apenas um jovem de 20 anos quando foi chamado para integrar a seleção iugoslava no Mundial da França de 1998. Com a dissolução da Iugoslávia, surgiu em seu lugar, no ano de 2003, o território unificado de Sérvia e Montenegro. No curto período em que existiu, a república montou sua própria seleção e conseguiu participar da Copa do Mundo de 2006. Com isso, Stankovic, que já era um astro do futebol, mais uma vez conseguiu jogar um Mundial. Por fim, com o imbróglio político que separou Sérvia e Montenegro ainda em 2006, o meia mais uma vez foi obrigado a mudar de camisa e já na reta final de sua carreira defendeu as cores da Sérvia. Jogou por 6 anos neste selecionado e de quebra ainda participou da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. Dek, como também é conhecido em seu país, deixou os gramados em 2013, com apenas 34 anos, e hoje trabalha como treinador do Estrela Vermelha. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Alfredo Di Stefano nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo, mas também foi outro que se aventurou por 3 seleções. Nascido em Buenos Aires, este craque despontou para o futebol com a camisa do River Plate em 1947 e durante 2 anos foi uma das peças importantes da seleção argentina, faturando até uma Copa América. Porém, com sua ida para o Milionários da Colômbia em 1949 e aproveitando que a FIFA não possuía uma regra rígida em relação à naturalização, Di Stefano aceitou trocar de seleção e em 4 amistosos jogou pelo selecionado colombiano. Os anos se passaram e atuando agora no Real Madrid, em 1957, a Flecha Loira, como também era conhecido, começou a receber oportunidades na seleção espanhola. Por lá, atuou até 1961, entrou em campo em 31 jogos e marcou 23 gols, o que o colocou como o maior artilheiro da seleção até 1990. Di Stefano deixou os gramados em 1966, trabalhou como treinador até 1991 e, infelizmente, faleceu em julho de 2014, aos 88 anos. Outra lenda do futebol que nunca jogou uma Copa do Mundo, mas que também se arriscou por outras seleções, foi o atacante Laszlo Kubala, um dos grandes nomes da história do Barcelona. Nascido na Hungria, este jogador começou sua carreira em seleções defendendo a Tchecoslováquia, a terra de sua mãe. Ele havia fugido para este país em 1946, com medo da convocação do serviço militar húngaro. Jogando então pelo novo país, ele teve uma passagem breve. Atuou no time em 6 jogos de 1946 a 1947 e marcou 4 gols. Já em 1948, voltou para a Hungria e pela equipe do seu país natal jogou 3 amistosos durante aquele ano. Depois de mais uma vez fugir do seu país e morar alguns anos na Itália, em 1951, Kubala desembarcou na Espanha para jogar pelo Barcelona e 2 anos depois integrava o selecionado local. Jogou na equipe até 1961, chegando assim a atuar ao lado de Di Stefano. Já no finalzinho de sua carreira, Kubala também jogou 4 partidas em 1963 pela seleção da Catalunha, que não é considerada oficial pela FIFA. O atacante deixou os gramados oficialmente em 1966 e até 1995 seguiu trabalhando como treinador. Ele, infelizmente, é mais um personagem que já faleceu. Morreu em 2002 aos 74 anos.
Considerado por muitos o maior artilheiro da história do futebol, já que reza a lenda que ele balançou as redes mais de 1.500 vezes, o atacante Josef Bitzan somou na carreira passagens por 3 seleções. Nascido na Áustria, este jogador fez parte da grande equipe da seleção austríaca dos anos 30, que, repleta de outros craques, conseguiu chegar à semifinal da Copa do Mundo de 1934. Já em 1937, ele se mudou para a Tchecoslováquia, e no novo país, a partir do ano seguinte, logo após a Copa do Mundo da França, começou a integrar o selecionado local. Pela nova seleção, atuou em 14 jogos até 1949 e marcou 12 gols. Porém, durante esta trajetória pela Tchecoslováquia, Bitzan ainda fez 4 jogos pela praticamente desconhecida seleção do Protetorado da Boêmia e Morávia, uma região criada pela Alemanha nazista em 1939, após a ocupação alemã de terras da Tchecoslováquia. Essa lenda do futebol atuou como jogador até 1955 e depois disso não seguiu ligado ao esporte. Morreu em 2001 aos 88 anos. Jogador conhecido por uma passagem rápida pelo futebol italiano no começo dos anos 90, o meia Sergei Aleynikov é o próximo personagem do vídeo de hoje. Nascido na cidade de Minsk, região que hoje faz parte de Belarus, Sergei integrou de 1984 a 1991 a seleção soviética de futebol, somando mais de 70 jogos. Com a dissolução do país e, consequentemente, a extinção da seleção, em 1992, o jogador foi convocado para a equipe da Comunidade de Estados Independentes, ou simplesmente SEI, na Eurocopa daquele mesmo ano. Esta seleção, que tinha até a sua própria bandeira, foi criada como solução para a vaga deixada pela União Soviética. Foi a única forma encontrada para que a região jogasse de maneira unificada pela última vez. Neste time temporário, Sergei Aleynikov participou de 4 jogos na competição e não marcou nenhum gol. Ainda em 92, com a criação da seleção de Belarus, o meia recebeu a autorização para jogar pela nova equipe e assim conseguiu anotar no currículo sua 3ª seleção na carreira. Lá, ele fez um total de 4 amistosos até 1994. Sergei deixou os gramados em 98 e desde então vem atuando como treinador. Hoje, com 58 anos, seu último clube foi o Dainava Alytus, da Lituânia. O zagueiro Oleg Kuznetsov seguiu uma carreira um pouco parecida com o do personagem anterior. Alemão de nascimento, ele se mudou ainda jovem para a União Soviética e por lá representou a seleção de 1986 a 1991. Com a queda da União Soviética, também jogou a Eurocopa de 92 pela seleção da SEI e, com o fim da competição, teve uma rápida passagem pela recém-criada seleção ucraniana. Foram apenas 3 amistosos até 1994. Atualmente, com 57 anos, Oleg Kuznetsov é treinador da equipe Sub-19 da Ucrânia. Agora vamos para os casos mais impressionantes desta lista. O meio-campista Andrei Piatnitsky conseguiu a façanha de jogar por 4 seleções diferentes de maneira oficial ao longo de toda a sua carreira. Em 1990, um pouco antes da dissolução da União Soviética, ele foi convocado para alguns amistosos pela seleção do país. Já em 92, esteve no elenco da SEI, que, como eu já mencionei aqui, jogou a Eurocopa de 92. Com o fim da competição, como ele nasceu em Tashkent, atual capital do Uzbequistão, recebeu autorização para defender em 2 amistosos a recém-criada seleção do país. Porém, com a Rússia prestes a disputar a Copa do Mundo de 94, o meia optou em trocar mais uma vez de seleção, e assim esteve no elenco russo na competição realizada nos Estados Unidos. Hoje, com 52 anos, Andrei Piatnitsky é auxiliar técnico do Khimki Arsenal, da 3ª divisão da Rússia. Para finalizar, o zagueiro Akrik Tsveiba foi outro que jogou de maneira oficial por 4 seleções durante sua carreira. Nascido em Abecácia, uma região que hoje se declara auto-independente da Geórgia, o jogador passou de 1990 a 1991 defendendo as cores da União Soviética.
Depois, também integrou o elenco da SEI na Eurocopa de 92 e, com o fim da competição, como era jogador do Dinamo Kiev na época, preferiu representar a seleção da Ucrânia ao invés da Geórgia. Após esse episódio, em 1997, ele aceitou o convite da Rússia para representar a seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98. Por lá, o jogador fez 8 jogos, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar uma vaga na competição. Depois disso, nunca mais foi chamado. Aposentado dos gramados desde 2002, a Kriktisveiba tem hoje 53 anos. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!